você abrir a palavra do Senhor em Ezequiel 22. Ezequiel 22, no capítulo 30. Ezequiel 22, no capítulo 30, 22, no versículo 30. Amém? A palavra do Senhor diz assim: busquei entre eles um homem que levantasse os muros e se pusesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não destruísse, mas a ninguém eu achei. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Essa noite nós vamos falar um pouquinho sobre intercessão. Isso é algo que tem ardido, tem tocado, tem chamado a atenção da igreja, a oração, a intercessão. Na quinta-feira nós falamos um pouquinho, né? E Deus tem cobrado isso, Deus tem pedido para a igreja orar, tem pedido para que nós pudéssemos entrar na brecha, pudéssemos estar na brecha. E Deus tem buscado esses homens e essas mulheres que se coloquem nessa posição. E apesar disso, apesar dessa verdade, ela ser algo batido e algo já antigo, isso ainda continua queimando dentro dos nossos corações, porque é algo que não pode morrer. A oração e a intercessão é algo que não pode morrer dentro de nós. Pode passar o tempo que for, ela tem que continuar dentro dos nossos corações. E o Evangelho do Senhor, um dos evangelhos, eles nos ensina que os discípulos chegaram para o Senhor e eles não perguntaram assim, eles não falaram para Jesus: Jesus, Senhor, ensina-nos a pregar. Não, pelo contrário, eles falaram: Senhor, ensina-nos a orar. É isso que nós temos que pedir para o Senhor. Senhor, ensina-nos a orar. Talvez ele tenha falado isso porque se nós não tivermos a virtude, se nós não tivermos uma busca, se nós não tivermos uma caminhada de oração, de intercessão, nós jamais seremos homens e mulheres com o poder de Deus em nossa boca. Amém? Nós só teremos o poder e a unção do Senhor se nós buscarmos em oração. Então não adianta pedir: Deus, ensina-nos a pregar. Não, ensina-nos a orar, para que eu possa falar, para que eu possa profetizar, para que eu possa falar do teu poder, que através da minha vida saia a virtude, através da minha boca, as palavras que saírem da minha boca sejam as tuas palavras. Mas para isso há uma busca em intercessão e em oração. Amém, igreja? E Deus está procurando isso. Deus tem procurado pessoas que busquem de joelhos, que dobrem os seus joelhos, porque a nossa força vem quando nós estamos de joelhos. Nós somos quem somos quando nós estamos na presença de Deus. Quando nós estamos prostrados na presença de Deus, aí nós mostramos quem realmente nós somos. Quando nós estamos de joelhos na presença de Deus, há uma ligação daqui desse mundo, daqui do altar do Senhor, diretamente com o trono de Deus. Há uma ligação entre o altar e o trono, onde lá do trono o Senhor nos responde, porque Ele sabe que há alguém que está clamando, que está de joelhos, buscando a força que vem dEle. É na oração, é nesse momento que nós unimos a nossa fraqueza com a força divina, com a força do Senhor. É na oração que nós nos prostramos quando nós não temos mais forças, mas lá do reino, lá do trono de Deus, vem a força de Deus sobre as nossas vidas. É nesse momento que nós podemos sentir a presença tão real e verdadeira de Deus, quando nós estamos prostrados, quando nós estamos diante da presença do Senhor, buscando em oração e intercessão. Amém, igreja? Isso é onde nós unimos o altar com o reino de Deus. E isso é para os íntimos. E a palavra de Deus diz que nada tens porque não pedis, porque vocês não pedem. E aqui nós estamos vendo um Deus olhando para a terra
e pedindo. Naquele tempo ele precisava, naquela hora ele estava precisando, estava procurando um homem, uma pessoa que intercedesse, que se colocasse na brecha para aquele povo de Judá. Aquele povo ele ia sofrer, aquele povo ia entrar num cativeiro, aquele povo precisava que as pessoas levantassem como intercessores naquela época, para que o povo não fosse para cativeiro. E a palavra de Deus diz que ele não encontrou uma pessoa que se colocasse na brecha. Será que Deus está olhando para lá? Está olhando lá de cima hoje? Está olhando alguém aqui embaixo? Ou será que Ele está olhando e dizendo assim: eu não estou encontrando nenhum intercessor? E esse povo foi para cativeiro. Esse povo foi 70 anos de escravidão. Esse povo foi porque não foi encontrado um intercessor, alguém que se colocasse na brecha em prol daquele povo. E alguns anos antes, alguns séculos antes, a palavra do Senhor diz que havia um povo que Deus estava procurando, e por causa daquela rebeldia, por causa da rebelião do povo de Israel, Deus falou: eu vou destruir, eu vou acabar, eu vou, nessa jornada de murmuração, de reclamação, eu vou acabar e vou começar uma nova nação através de Moisés. E a palavra de Deus em Êxodo 32 diz que Moisés falou para o Senhor: perdoa esse povo, senão risca meu nome do livro que o Senhor escreveu. Risca meu nome. Porque ele precisava do intercessor, e Moisés se colocado como intercessor daquele povo, e colocou: perdoa esse povo, se não for para perdoar, então risca meu nome. Olha a ousadia de Moisés. E a palavra de Deus lá em Salmo 106, 23 diz: por isso ele ameaçou destruí-los, mas Moisés, seu escolhido intercessor, diante dele, para evitar que a sua ira os destruísse. Foi porque houve um intercessor. Foi porque se levantou um homem para interceder contra aquela nação não foi destruída. Igreja, nós precisamos estar na brecha. Nós vamos ver algumas verdades sobre intercessão. Nós vamos ver alguma coisa que nós temos que entender, primeiro de tudo, que a intercessão, ela traz livramento para as nossas vidas. Amém? Deus é soberano, Deus é livre. Deus pode agir, Ele age. Deus não é impedido de agir. Ele pode agir sem nós, Ele pode agir apesar de nós. Mas o que agrada o coração de Deus é Ele agir através de nós. O que agrada o coração de Deus é agir através das nossas orações, das nossas buscas, do nosso joelho no chão. Isso sim é o que agrada o coração de Deus. Ele pode agir a hora que Ele quiser, mas nada mais prazeroso para Deus do que agir através da tua intercessão, através do teu clamor, através do teu choro. Aquele choro que vem lá do Espírito Santo, que clama por almas, clama por vidas, que clama pelo marido, pelo filho. É esse agir que agrada o coração de Deus. E não tem nada mais precioso, mais valoroso do que nós nos colocarmos na brecha pela nossa família, pela igreja, pelo nosso vizinho, por um parente, por um amigo. Para Deus é onde Ele quer agir na tua vida. E nessa noite Ele nos convida para estarmos na intercessão da brecha. Em Gênesis 19, 29 diz que quando Deus estava destruindo Sodoma, Ele lembrou de Abraão. Ele lembrou das orações, da intercessão de Abraão. E por causa das intercessões, Ló não foi destruído junto com Sodoma, porque havia uma intercessão. Quantas tragédias, quantas mortes precoces, quantas coisas ruins são inevitadas, são quebradas através da nossa intercessão. Será que você pode imaginar que vidas podem ter sido libertas, vidas podem ter sido livradas através da tua intercessão? Assim como foi nesse povo. Amém? Nós temos que nos colocar a interceder, nos colocarmos na brecha. Aquele povo, o povo de Israel estava vivendo na escravidão, estava vivendo
aquele período de luta, de fome, de humilhação. E a palavra de Deus diz que aquele povo orou, aquele povo chorou, aquele povo clamou, aquele povo se colocou de joelho, aquele povo não mediu esforços para estar na presença de Deus, clamando pela misericórdia de Deus. E lá em Êxodo diz que Deus ouviu, Deus viu, Deus desceu e Deus livrou aquele povo através da intercessão, por meio da intercessão, igreja. Nós estamos vendo a importância da intercessão, nós estamos vendo o quanto é importante estarmos intercedendo, independente do que aconteça. Jó é um exemplo daquilo que perdeu tudo, perdeu a sua família, perdeu os seus bens, a sua mulher não dava mais crédito, não tinha mais crédito com a sua esposa, os seus amigos estavam zombando dele, ele não tinha mais, ele estava sem os amigos, ainda estava ferido, estava doente, o seu corpo estava ferido. Jó estava passando por essa situação, naquele sofrimento, naquele momento que ele estava vivendo. E a Bíblia diz que ele começou, apesar de tudo que estavam fazendo contra ele, críticas, dizendo que ele tinha que murmurar, que ele tinha que negar, que ele tinha que ir contra esse Deus. Mesmo assim ele orou pelos seus inimigos, ele clamou, ele intercedeu pelos seus amigos. A palavra de Deus diz que Deus mudou a sorte de Jó. Deus restaurou a saúde, a sorte de Jó. Talvez hoje você esteja assim, você esteja alimentando mágoa, alimentando algo que já aconteceu, alimentando dentro de você essa amargura, esse ressentimento. Em nome de Jesus, muda essa tua oração e começa a abençoar. Entra na brecha, entra na intercessão pelos teus inimigos, por aqueles que te fazem mal, aqueles que você não tem afinidade, que você acha que não tem afinidade. Obrigada. Aquele que você acha que não tem afinidade, começa a orar, começa a entrar na brecha, para que Deus venha restaurar a tua sorte, venha mudar o teu cativeiro em nome de Jesus. Aonde que nós vamos com mágoas? Aonde que vai nos levar? Em lugar nenhum. Deus nos dá livramento, igreja. Nós sabemos que havia um profeta, em Isaías 38 diz que ele enviou o profeta Isaías até a casa do rei Ezequias, onde ele foi levar uma notícia ao rei. E ele falou: arruma a tua casa, conserta a tua casa, porque você certamente morrerá. Imagina você receber uma notícia dessa: arruma a tua casa, aí porque você vai morrer. Você vai morrer. Já estava decretado. Deus já tinha avisado que Ezequias ia morrer. E a palavra de Deus diz que ele recebeu aquela notícia, e aquilo entristeceu o coração dele, e ele começou a clamar, ele começou a orar a Deus, começou a chorar. A palavra de Deus diz que ele colocou a cabeça dele entre a parede, colocou na parede, começava a clamar, pedir a misericórdia de Deus, pedir para que Deus tivesse misericórdia da vida dele. E a palavra do Senhor diz que Deus mudou a situação e mandou o profeta ir na casa dele dizer que os dias dele tinham prolongado por mais 15 anos. É a palavra. Existe poder na oração, igreja. Talvez hoje você olhe para essa situação desesperadora, achando que nada vai resolver. Você tem se desesperado, você tem não tido nem sono, o sono não vem, insônia. Você olha para aquela situação e está vendo que não tem como mudar. Eu digo para você em nome de Jesus que ore a Deus, que Deus muda essa situação. Ore ao Senhor, busque o Senhor de todo o teu coração. Mostra o teu verdadeiro coração, não as tuas intenções, mas o teu coração. Não a tua intenção: mas eu quero porque eu vou fazer isso. Você não vai fazer nada, porque quem faz é Deus. E se Deus vai mudar alguma coisa na tua vida, é porque Ele sabe os planos, é porque Ele sabe o porquê, de que forma Ele vai agir. Em Daniel 10 diz que Daniel se colocava, abria a janela e ele olhava para Jerusalém e ele orava 3 vezes ao dia. Ele dobrava os joelhos e clamava a Deus. O rei não se agradou, jogou ele na cova dos leões, mas o nosso Deus é tão poderoso que os leões foram a favor dele, foram como protetor de Daniel. Aqueles teus inimigos, eles vão estar com você, vão mudar, eles vão ver Deus na tua vida, vão olhar para você e vão ver que Deus é o Deus poderoso que muda toda a situação na tua vida. Não mude, não pare. A oração traz livramento, igreja.
A oração te traz livramento. E eu quero encorajar você nessa noite a se colocar em oração na brecha pela tua família. Quero encorajar você nessa noite a estar colocando-se na brecha pelo teu cônjuge. Quero encorajar você nessa noite pelos seus negócios, pela tua empresa. Se colocar na brecha pela tua família. Se colocar na brecha como aquele que não vai deixar passar nada. Se colocar na brecha com aquela autoridade, com o poder que só Deus pode nos dar. Não aquilo desviando daqui, desviando não. Colocando-se na brecha com toda a força, com todo o poder, crendo que Deus é Deus na tua vida. Em nome de Jesus, acredite que Deus é um Deus de resposta. E é Ele que vai dar, que vai te livrar em nome de Jesus. O segundo ponto importante é que a intercessão nos dá a vitória na batalha. Nós andamos num mundo como um campo minado, um mundo jaz no maligno. Assim diz que a nossa luta ela é invisível, porém ela é real. Que a nossa luta não é contra carne e sangue. Nós sabemos que não, que é principado, potestades, os príncipes das trevas. Nós sabemos que essa é a nossa luta. Nós sabemos que tem uma movimentação do mal ao nosso redor. Nós sabemos que nós estamos aqui hoje orando, estamos aqui buscando o Senhor, mas ali fora, aqui não tem em nome de Jesus, porque aqui é do Senhor, é consagrado, e os anjos do Senhor não permitem que nada do mal entre aqui. Mas lá fora, nós sabemos que nós saímos de lá e o inimigo está pronto para nos matar, esperando uma brecha para entrar, esperando uma brecha para poder fazer um estrago em nossas vidas. E nós temos que usar as armas espirituais. Nós temos que estar munidos, não com armas convencionais, mas com as nossas armas espirituais. Com as nossas armas espirituais. Aqueles que têm intimidade com o Senhor sabem do que eu estou falando. É fundamental para nós ganharmos essa vitória, estarmos munidos de oração, de intercessão e de súplica ao Senhor. Nós temos que entender que nós precisamos entrar nessa luta revestidos. Não adianta você querer entrar numa luta, numa batalha, se você não está totalmente revestido. Nós temos que estar revestidos em nome de Jesus, e Deus nos pede nessa noite para nos revestirmos, estarmos munidos. Em Êxodo 17, 8, 13 diz que o povo estava em uma peleja contra Amaleque. Nós sabemos que eles estavam lutando, que ali ia ter uma grande batalha. E a palavra do Senhor diz que Moisés se colocou no alto de um cume e ele não tinha força para levantar os seus braços. E a palavra do Senhor diz que quando Ur e Arão erguiam os seus braços, Israel prevalecia. Quando eles levantaram os braços de Moisés, que estavam intercedendo por aquele povo, nós sabemos que Israel prevalecia. Quando os braços de Moisés desciam, o inimigo começava a tomar conta, ele que dominava. E os braços de Moisés foram amparados por duas pedras para permanecer com os braços levantados, intercedendo pelo povo. Intercedendo pelo aquele povo, Moisés foi amparado. A igreja, ela triunfa na batalha quando nos colocamos em oração, igreja. Eu digo para você nessa noite que nós só vamos vencer se nós orarmos. Nós não vencemos com murmuração. Nós não vamos vencer com forças nossa. Nós não vamos vencer com o nosso próprio poder ou com o nosso próprio entendimento, não. Nós vamos vencer com o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Nós vamos vencer, nós vamos alcançar com os joelhos dobrados, com as nossas mãos levantadas, na dependência do Senhor em nossas vidas, amém? É assim que nós vamos vencer. É assim que nós vamos vencer, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que Esther convocou o povo de Judá, o povo judeu para estar orando 3 dias, orando e jejuando sem parar pelo povo. Orando e jejuando 3 dias. A sentença já estava decretada, só que a sentença foi revertida através do jejum e da oração. É assim que Deus faz.
Talvez hoje as pessoas olhem para você, olhem para a tua família, olhem dentro da tua casa, olhem dentro do teu trabalho, olhem o que você é e diz que não tem mais jeito. Diz que já está decretada a tua morte, que já está decretado a tua falência, que já está decretado dentro da tua casa que não tem mais jeito, a separação, o divórcio, eu não sei o que. Mas em nome de Jesus, com o jejum e oração, tudo é revertido em nome de Jesus. Deus tem poder para mudar essa situação. Não está morto. Não está morto, não está perdida essa batalha, porque Deus peleja comigo e com você em nome de Jesus. É Deus que peleja conosco. É Deus que está conosco. E as batalhas vão ser travadas contra nós. Não podemos subestimar o nosso inimigo. Nós sabemos que o nosso inimigo tem poder sim, mas o nosso Deus é muito mais poderoso. O nosso Deus tem poderes maiores do que o inimigo, porque ele já foi derrotado. Só que quando nós nos enchemos de medo, nós nos enchemos do pecado, nós nos enchemos da incerteza, nós nos enchemos de incredulidade, o inimigo toma nossas vidas totalmente na mão dele e tem poder sobre nós. Mas em nome de Jesus, nessa noite eu creio que nós vamos levantar um povo em jejum, em oração, pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos, pela nossa vida, pelos nossos negócios, pela nossa igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu creio nessa igreja que vai redescobrir o poder de Deus através da oração. Eu creio que nós vamos redescobrir. E há igrejas que precisam redescobrir. E que comece por nós. E que nós sejamos essa igreja fervorosa em oração. Que nós sejamos essa igreja da intercessão, da oração de joelho no chão. Em nome de Jesus. O terceiro ponto, a intercessão, ela reverte situações impossíveis. Eu creio fielmente que Deus reverte toda a situação que parecia impossível. Eu creio que Ele reverte situações impossíveis em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus. É nesse Deus que eu creio. Esse Deus que faz impossível. Esse Deus que transforma, esse Deus que ressuscita mortos, esse Deus que olha lá aquela situação daquele enfermo, aquele que não tem mais jeito, que os médicos dizem, acabou, não tem mais jeito, é o que a medicina diz, mas o meu Deus é o Deus que reverte situações impossíveis. Eu creio fielmente nisso, em nome de Jesus, e eu creio numa igreja assim. E nós temos o exemplo de Ana, esposa de Eucana. Ela era estéril, não tinha jeito, não tinha. É a mesma coisa de uma pessoa não ter um útero, não tem como gerar. Mas o nosso Deus é o impossível, Ele dá um jeito, Ele faz um útero lá provisório para ter um filho, eu não sei. Mas Deus faz o impossível. Para Deus não existe estéril, para Deus não existe pessoas que não podem, para Deus não existem situações complicadas. Deus é o Deus do impossível. O possível nós fazemos, o impossível é Deus que faz. Deus tira, Deus reverte. Em nome de Jesus, Ana estava lá e Ana não perdeu as esperanças. Ana cria num Deus. Ana buscava num Deus que podia fazer o impossível e fez. Cria num Deus que ia responder as suas orações e respondeu. É esse Deus que nós cremos. É o Deus que reverte as causas impossíveis em nome de Jesus. Deus está nos despertando para a oração, igreja. Nós estamos aqui hoje para oferecer uma chave do carro, uma chave de casa, uma viagem, isso, a portas abertas. Não, nós estamos aqui oferecendo o que a palavra nos diz: oração, jejum, buscar primeiramente o reino de Deus, e as outras coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. Deus está buscando essas pessoas que estejam dispostas a estar orando, não somente recebendo, mas também se doando a Deus, primeiramente se doando a Deus. A palavra de Deus diz lá em 2 Reis 4, onde Eliseu estava em uma cidade e ele foi acolhido por uma mulher rica, uma mulher que tinha tudo, tinha posses, era hospitaleira, era uma pessoa muito acolhedora. E com tudo aquilo ele queria retribuir, pediu para Geazi ir até ele, até essa mulher, e perguntar o que ela precisava, o que ele podia fazer por ela. E a palavra do Senhor diz que Geazi foi até ela, mas não tinha nada. E ele voltou e falou assim: olha, ela é rica, é uma pessoa acolhedora, ela tem tudo, só ela não tem filhos.
Ela não tem filho, seu esposo, seu marido é velho, já é avançado de idade. E a palavra de Deus diz que Eliseu disse para ela que ela teria um filho. E ela teve um filho, ela engravidou, ela teve um filho, o tempo passou, o menino cresceu, chegou a hora do menino ir trabalhar com o pai. A palavra de Deus diz que eles foram para o campo, o pai e o menino foram para o campo. E chegando no campo, trabalhando, o menino começou a dizer: eu estou com dor de cabeça, ai, 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 minha cabeça, eu estou com dor de cabeça, estou com dor de cabeça. E o pai, muitas vezes o pai não tem tanta experiência como uma mãe, mandou o menino ir para casa, mandou que levasse o menino para casa. O menino foi para casa. Chegando em casa, ele colocou a cabeça no colo da mãe, e a palavra de Deus diz que ele morreu no colo da mãe. E ela colocou seu filho na cama e foi de encontro ao profeta. Como? Né? E Eliseu vendo aquela mulher vindo na direção dele, mandou Geazi encontrar ela e pergunta para ela, pergunta como ela está, pergunta se está tudo bem, se está tudo bem com o seu filho, com o seu esposo. E Geazi perguntou para ela, ela falou: vai tudo bem. Seu filho estava morto, mas ela disse: vai tudo bem. E nós conhecemos a história. E Eliseu manda Geazi ir lá pegar o seu bordão, colocar sobre o menino, e nada acontece. Ele volta, porque era ele que tinha que ir, era Eliseu que tinha que ir. E ele foi. A palavra de Deus diz que ele entrou no quarto, se colocou em cima do menino, olho a olho, boca a boca, mão a mão. E o menino começa a esquentar o seu corpo, ele esquenta. Só que aquilo não era suficiente, ele queria vida. Porque o nosso Deus é vida. Nosso Deus, ele tem uma promessa, ele não deixa morrer. Quando parece que está morto, Deus traz a essência. Se algo na tua vida está assim, ele não vai apenas esquentar, ele vai ter vida. Porque o nosso Deus é Deus de vida. Ele não faz algo ficar bonzinho, não. Nosso Deus é perfeito, ele faz tudo perfeito. E a palavra de Deus diz que o profeta andou pelo quarto e voltou novamente e deitou novamente, se envolveu com o menino. E a palavra de Deus diz que o menino tossiu por 7 vezes e ele entregou para a mãe. Nós precisamos que a nossa vida tenha vida. Nós precisamos que os nossos filhos tenham vida. Nós precisamos que a nossa família, o nosso casamento tenha vida. Nós precisamos, não da morte física, mas de morte espiritual, nós estamos falando. Nós não podemos deixar morrer. Muitas vezes nós choramos em velório em cima de um corpo que muitas vezes vai para a glória, muitas vezes não, mas nós estamos chorando em cima de uma matéria. Mas nós esquecemos de chorar por almas que vão para o inferno. Nós esquecemos de chorar por pessoas que estão morrendo sem conhecer Jesus, estão perdendo a sua alma. E nós não choramos por essas almas. E nós precisamos chorar por essas almas que estão morrendo espiritualmente, igreja. Há um tempo que nós temos que despertar. Nós precisamos nos jogar em oração, buscar a Deus em oração, porque é o nosso Deus que faz coisas impossíveis. A quarta importância da intercessão é que ela abre portas do céu para derramar a glória de Deus sobre nós. Em Lucas 3, 21, 22 diz que enquanto Jesus orava, o céu se abriu e Deus falou no céu: esse é Jesus, é o meu filho amado em quem eu me comprazo. E a palavra de Deus diz que desceu o Espírito Santo. É assim que nós temos que orar, para que desça o Espírito Santo, para que a glória de Deus venha nos encher, para que a glória de Deus venha inundar, que a glória de Deus venha sobre nós. Nós precisamos buscar, nós precisamos estar orando. Sabe por quê? Porque nesse tempo a Bíblia diz que 120 discípulos estavam no cenáculo durante 10 dias orando. Estavam orando sem cessar. Eles estavam orando em concordância. Havia uma concordância da igreja orando. E hoje nós estamos vendo igrejas onde são convocadas a orar, meia dúzia, um bocejando, o outro cansado, o outro desanimado, o outro passa pela porta já murmurando. E nós não queremos isso. Nós queremos uma igreja, um povo que ore em concordância, um povo que entre em sintonia, um povo que ore numa
propósito, para que veja a glória de Deus em nosso meio. Nós temos que estar nessa concordância, nós temos que estar defendendo os direitos e o poder de Deus, não a nossa vontade, não a nossa carne, não o nosso próprio poder, o nosso próprio eu. Nós não precisamos defender a nós precisamos defender o poder de Deus, nós temos que buscar o poder de Deus, nós temos que buscar a glória de Deus. E não é na nossa força, não é no nosso querer, mas é no poder e na graça de Deus sobre as nossas vidas. É isso que Deus quer de nós. E por que a igreja primitiva, ela orava tanto, com tanto fervor? Por que a igreja primitiva, ela tinha tanto fogo quando ela orava? Por quê? Porque ela aprendeu a orar como Jesus orava. A igreja aprendeu a orar como Jesus orava. E nós, se quisermos ser chamados de cristão, se nós quisermos ser imagem e semelhança, se nós quisermos ser imitadores de Jesus Cristo, nós temos que mudar a nossa postura como cristão, nós temos que mudar a nossa postura de como nós estamos vivendo e sermos homens e mulheres de oração, homens e mulheres que buscam a presença de Deus. Nós temos que mudar e nós temos que crer no poder da oração de Deus sobre a nossa vida. Nós temos que parar de achar e crer. Nós não temos que achar que Deus vai fazer alguma coisa. Nós temos que crer que Deus faz. Nós temos que crer que Deus é quem vai fazer e quem vai responder. Deus só derrama água sobre os sedentos. Deus dá de beber aquele que pede água, aquele que está com sede. E nós, igreja, temos que estar com sede. Nós temos que estar com sede de Deus. Nós temos que ser uma igreja sedenta de Deus. Nós temos que nos jogar, mergulhar nas águas do Senhor. Nós temos que abrir a nossa boca e clamar por água, pela presença de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. É isso que Deus quer de nós, igreja. Falta-nos sede de Deus, fome de Deus. Falta isso em nós nesse tempo. Quando eu falo nós, não se resume nós aqui, resume-se ao povo de Deus, resume-se às igrejas dos dias de hoje, que estão sedentas. E nós precisamos ter essa sede de Deus. A quinta importância da intercessão é nós sermos um instrumento poderoso para os perdidos. Infelizmente nós oramos hoje em dia com o coração seco. Nós falamos na quinta-feira que muitas vezes nós temos uma oração repetida. Nós falamos tanto das orações repetidas, vãs repetidas, mas nós fazemos a mesma coisa. Nós nos colocamos na presença do Senhor. Deus abençoe esse dia, abençoe. Não. Vamos dormir. Deus, muito obrigada por esse dia. É o que nós temos para Deus. Nós entregamos para Deus um coração seco, um coração sem a presença, sem almejar. Nós não temos tempo de ouvir a voz de Deus. Nós queremos falar e nós não ouvimos a voz de Deus. Nós não somos capazes de colocar um louvor e deixar Deus falar conosco. Nós começamos a falar sem deixar Deus falar conosco. Nós não damos tempo para Deus responder as nossas petições, as nossas vontades, as nossas orações. Nós não damos tempo para Deus responder, porque nós começamos a falar e não deixamos Deus falar, sendo que na verdade nós temos que nos calar e ouvir a voz de Deus. Nós precisamos buscar a Deus através da oração, muitas vezes nos calar através da oração. Dá espaço para Deus falar nos nossos corações. E eu peço a Deus que, em nome de Jesus, essa igreja seja despertada para a oração. Eu peço em nome de Jesus que Deus desperte, Deus comece a despertar. Porque o desempenho dessa igreja, o nosso desempenho, o que nós estamos aqui hoje, se a igreja não estiver em oração, se a igreja não estiver comprometida em orar por nós, pastores, por nós líderes, não vai haver uma mudança. A mudança vai acontecer a partir do momento que nós tivermos um comprometimento em oração
pela igreja de Cristo. A partir do momento que nós tivemos um compromisso de orar e clamar pela igreja do Senhor, não murmurando, não reclamando, mas dobrando os nossos joelhos e orando, seja pelos líderes, pelos pastores, pelos governantes. O Brasil não vai mudar com a tua murmuração. O Brasil vai mudar através da tua oração. O teu marido não vai mudar através da tua murmuração e reclamação. Ele vai mudar através da tua oração. Você não vai mudar a situação dentro do teu emprego, dentro da tua empresa, através da murmuração, através de panelinha, através de fofoquinha. Você vai mudar através da oração. Você não vai mudar os seus filhos através do teu tom de voz, mostrando quem é a autoridade. Você vai mudar os seus filhos, vai mudar a situação dentro da tua casa através da sua oração e intercessão. É assim que nós vamos mudar. Se você quer uma diferença, eu quero uma diferença dentro dessa igreja. Eu quero um povo comprometido. Eu tenho buscado a Deus. Eu tenho clamado a Deus. Eu tenho orado a Deus por uma mudança, por um comprometimento. Um povo aliançado ao Senhor, um povo comprometido. E eu creio em nome de Jesus que Deus está levantando esse povo. Que Deus conhece o meu coração, que Deus conhece a minha intercessão. Ele conhece o desejo do meu coração, porque eu estou no propósito dele. Ele está no centro dessa igreja. Ele está no centro da minha vida. No centro da minha vontade tem Jesus Cristo. E eu estou com Ele. E eu creio nessa mudança. E eu desafio a igreja, eu desafio a cada um de nós a estarmos orando, a nos colocar de joelho, nos colocar na brecha, nos colocarmos na brecha pela nossa família, nos colocarmos na brecha por um povo comprometido, nos colocarmos na brecha por uma família restaurada, por filhos transformados. Eu desafio a igreja a estar entrando nesse propósito de oração, nesse propósito de intercessão. Eu desafio a igreja em nome de Jesus. Eu creio no impossível de Deus. Eu creio no impossível de Deus. Eu vivo o milagre de Deus. Eu vivo o milagre de Deus na minha vida. E eu creio que cada um aqui já viveu o seu milagre. Eu creio que Deus já fez o milagre. Eu conto e já contei para vocês que Deus falou para mim que era hora de eu parar de viver o milagre dos outros, contando o milagre dos outros, e começar a contar o meu milagre. Porque é fácil nós contarmos o que Deus faz na vida dos outros, mas é tão valoroso. Você fala com tanta gratidão quando você fala o que Deus faz na tua vida, quando Deus transforma a tua vida. E Deus nos chama para ter esse milagre, viver esse milagre em nossas vidas, viver a transformação da tua casa. Você pode sim. Teu marido pode entrar pelaquela porta, pode sim. Teus filhos podem voltar para a presença do Senhor, passar pelaquela porta, ser homens e mulheres de Deus, tementes ao Senhor. Podem sim. Eu creio. Talvez digam para você que não tem mais jeito. As vozes para Ana também falavam isso, que ela não ia poder ter filho, que ela era estéril, que ela era seca, que ela era uma vergonha. Talvez falem isso para você, que a tua família é uma vergonha, que a situação que você passa é uma vergonha. Mas em nome de Jesus, você vai ser um milagre de Deus, através da oração e da intercessão. E nós vamos crescer, igreja, em nome de Jesus, em graça e em sabedoria. Deus vai capacitar cada um de nós aqui para fazer a nossa obra, seja aqui, seja dentro da nossa casa, seja no nosso trabalho, seja onde for. Deus vai nos capacitar. Deus vai capacitar cada um de vocês. Vai tirar a trava dos olhos. Talvez hoje você diga: eu não posso, eu não consigo. Mas Deus vai fazer uma obra em nossas vidas, em nome de Jesus. Deus está nos chamando. Deus, hoje Ele olha do céu e está procurando alguém para se colocar na brecha em intercessão. E eu espero em nome de Jesus que essa pessoa seja você, essa pessoa seja eu. Que Deus me ache como intercessor, para não destruir famílias, para não destruir igrejas, para não destruir pessoas ao nosso redor, meu vizinho, minha vizinha, da frente, da trás. Não,
que eu seja um instrumento de orar por eles, que eu seja um instrumento para orar pelas pessoas, para que não sejam destruídas em nome de Jesus. E nessa noite Deus nos convida para nos matricularmos na escola de oração, para nós termos um intensivo com Ele e nós possamos dizer: Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos a clamar, Senhor. Eu não sei quanto tempo você não tem clamado, eu não sei como tem sido a tua oração com Deus. Ontem nós terminamos a nossa campanha de jejum e oração, e eu creio em nome de Jesus que nós vamos à sequência, como a Elaine falou, porque é tão bom, né, Elaine, se ter aquele momento de você meditar, de você orar, de você abrir a palavra e você saber: Deus, eu estou num propósito contigo, Deus, eu não estou aqui à toa não, eu estou porque eu te amo, porque eu creio no Senhor, porque eu creio na tua palavra, porque eu creio que Deus pode fazer, eu creio que o Senhor é Deus. É tão bom nós estarmos no propósito com Deus. E Deus nessa noite nos chama para continuar nesse propósito com Ele. Deus está nos despertando, Deus está nos chamando para nos levantarmos, igreja, em oração. Assim como esses homens e essas mulheres que nós citamos aqui, que se levantaram em intercessão, que levantaram. Talvez você esteja como Moisés, sem força para levantar os seus braços, sem força para levantar a sua voz. Mas eu digo para você que você tem o Espírito Santo de Deus que te ajuda. Você tem o Espírito Santo com você. Talvez você não tenha forças, mas o Espírito Santo de Deus está contigo. O Espírito Santo te renova, o Espírito Santo te dá força, o Espírito Santo que te coloca de pé. Porque Jesus falou: eu vou, mas eu vou deixar contigo o Consolador, aquele que vai estar com você. É esse que está conosco em nome de Jesus. Então eu te convido nessa noite a se colocar na brecha. Eu convido você nessa hora a estar orando junto comigo. Eu convido você a não olhar para a situação que você tem passado. Primeiramente, eu convido você a pedir ao Senhor que ensine você a orar como convém. Que as suas palavras não sejam palavras vãs, não sejam repetidas, mas sejam palavras verdadeiras. Sejam palavras, primeiramente, de adoração. Primeiramente, sejam palavras que saiam da tua boca para adorar a Deus. E depois eu convido você a se prostrar na presença dEle, colocando a tua vida. O que você precisa colocar na brecha? O que você precisa colocar? Aonde você precisa se colocar? Será que a brecha que você tem, onde você tem se colocado, não tem dado mais escapadinhas? Será que você tem sido forte, valente, para que nada passe do teu lado? Você está ali firme como uma rocha e nada vai te abalar? Que em nome de Jesus isso possa mudar na tua vida. Eu convido você a vir aqui à frente nessa noite, a nós nos aliançarmos com o Senhor. Fica de pé, igreja. E eu convido você, igreja, a vir aqui à frente nessa hora. Eu te convido a, se você quiser se ajoelhar na presença de Deus, como a igreja primitiva se colocava na presença do Senhor, dobrando os seus joelhos, buscando a face do Senhor. Se você quiser chorar na presença do Senhor, eu peço em nome de Jesus que você sinta-se à vontade. Eu quero que você peça ao Senhor que te ensine a orar. Que você, nessa hora, é você e o Senhor. E nessa hora é você e Deus. Que esse seja o seu momento com Deus. Comece a colocar a tua vida na presença do Senhor. Coloca a tua casa. Talvez existam situações na tua vida que está impossível.
Talvez na tua vida tenha uma causa que só Deus vai resolver. Talvez em tua vida você esteja passando por um momento tão dolorido e quem tem visto as tuas lágrimas é só Jesus. Talvez você tenha colocado na presença dele e somente chorar. Que nessa hora você apresente na presença do Senhor toda a tua fraqueza. Não tenha medo de expor o que você está sentindo. Não tenha medo de se colocar na presença do Senhor como alguém que está na dependência dele. Diz: Deus, só o Senhor na minha vida. Essa causa está impossível. Talvez você esteja como aquela mulher, seu filho estava morto. Talvez você esteja passando por um momento assim, onde você vê espiritualmente o seu filho, sua filha morta. Mas em nome de Jesus, em nome de Jesus, que nessa hora você possa ver Deus soprando vida no teu filho, na tua filha. Não desista, igreja. Não desista. Não desista de orar. Não pare de orar. Nós falamos de intercessão, de oração. Nós vimos tantas pessoas guerreiras que não desistiram, que não pararam. Esse é o momento que Deus tem te chamado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Paizinho querido, em nome de Jesus, Pai. O Senhor conhece, Pai, cada coração neste lugar, Senhor. O Senhor conhece cada luta, Pai. Cada luta, Pai, que os teus filhos têm passado, Senhor. O Senhor conhece, Pai, tudo o que nós temos, Senhor Deus. Todo o caminho, todo o nosso caminhar, Deus. O Senhor sabe, Pai, muitas vezes que nós temos vontade de desistir. Muitas vezes, Pai, nos sentimos fracos. Muitas vezes, Senhor, nós olhamos para o tamanho da situação. Nós olhamos ao nosso derredor, Pai. Estamos vendo a situação, estamos vendo, Senhor, que nada dá certo, Pai. E nós pensamos: eu vou desistir. Não tem jeito. Eu não vou orar mais. Eu vou deixar assim. Em nome de Jesus, Pai. Que assim como o Senhor levantou os braços de Moisés, o Senhor amparou, Senhor, onde o teu povo, Pai, teve vitória através das suas mãos levantadas. Eu peço, Senhor, que o Senhor nos levante, Pai. Levanta, Pai, a tua igreja, levanta os teus filhos, levanta a tua filha, Deus. Onde muitas vezes não temos força, Senhor. Onde não temos forças para orar, para prosseguir, para continuar, Senhor. Onde nós olhamos para a situação, nós olhamos para o problema. Em nossas mãos, Senhor Deus, não se levantam mais. A nossa voz não sai mais. É só choro, é só pranto, é só tristeza, Deus. Em nome de Jesus eu peço, Pai. Levanta, Senhor. Levanta essa mulher, levanta esse homem, Deus. Que eles não parem no meio do caminho, que eles não desistam, Pai. Que a vitória é deles. Que o Senhor vai prevalecer, que a tua vitória vai prevalecer. Eu creio em nome de Jesus, Pai. Eu creio em nome de Jesus, Deus, que o inimigo tem se levantado, sim. Que o inimigo está ao nosso derredor, que o inimigo está, Senhor Deus, fugindo, esperando uma brecha. Mas em nome de Jesus, nessa noite, mulheres e homens têm se levantado, têm se colocado na brecha, Pai. E nada mais, Senhor, vai entrar para destruir, para acabar, para trazer tristeza, para trazer, Senhor Deus, a desunião, para trazer, Senhor, confusão, Pai, para trazer incerteza, Deus, em nome de Jesus, eu creio, Pai. Porque eu creio numa igreja unida, eu creio numa igreja, Senhor, que ora, uma igreja que intercede, uma igreja que clama, Senhor, uma igreja que crê, Senhor, que olha para a cruz, que olha para o teu sacrifício, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Não é uma igreja que olha para a situação
Deus que olha para a circunstância, mas olha para o Deus vivo, um Deus que diz que nós somos mais que vencedores, um Deus que diz que a nossa família pertence ao Senhor, que a nossa família estará no teu altar. E eu creio em nome de Jesus, Pai. Eu creio em nome de Jesus que as mentiras de Satanás, as mentiras do inimigo, Pai, não vão prevalecer sobre o teu povo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu te louvo pelas guerreiras, eu te louvo pelos guerreiros, Senhor Deus, que o Senhor tem levantado, Pai. Joelhos dobrados, Pai. Armas, Senhor, armas espirituais, oração e intercessão, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Tapa a nossa boca quando for para murmurar. Não deixa no Senhor Deus cair, no Senhor Deus em tentações. Não deixa no Senhor Deus cair na mentira. Não deixa, Senhor Deus, ouvirmos a mentira de Satanás, dizendo que não somos capazes, dizendo que os nossos filhos não têm mais jeito, dizendo que essa situação já faliu, dizendo que a nossa empresa não tem mais jeito. Em nome de Jesus eu repreendo essas palavras, Pai, porque a tua palavra diz que nós somos mais que vencedores. E eu creio, Pai, no poder da oração. Eu creio, Senhor Deus, no poder, Senhor Deus, de joelhos que se dobram, Pai. Joelhos que te buscam, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Uma igreja unida. Uma igreja, Senhor Deus, que está na tua presença, Deus. Que luta pela família. Que luta, Senhor Deus, pela família, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, a nossa oração não é em vão. A nossa oração não é em vão, Deus. A nossa oração, Pai, é para sermos fortes, para não desistirmos, não pararmos, Senhor Deus, no meio do caminho. Eu creio em nome de Jesus, Pai. Eu creio, Deus, eu creio, Deus, eu creio, Pai, na situação impossível que ela é revertida. Aquilo que estava morto vai viver. Aquilo que não tinha mais jeito vai ter vida. Aquilo que estava desgastado vai ser restaurado. Aquilo que estava, Senhor Deus, destruído vai ser construído em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, é nisso que eu creio. É nisso que eu creio, Deus. É nisso que eu creio, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus eu creio, Deus. Eu creio, Senhor, na situação. Aquela situação que não tem mais jeito, o Senhor nos faz andar sobre as águas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Busca Deus. Busca Deus. Busca a presença de Deus nessa noite. É o teu momento de oração. É o seu momento que você vai clamar, que você vai orar, que você vai chorar na presença dele. É o teu momento com Deus.